Alô pessoal, mais um vídeo no canal, um vídeo com muitas informações importantes, muita coisa acontecendo no Flamengo. Meus amigos, Lucas Paquetá pode estar de volta ao Mengão. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Lucas Paquetá pode retornar ao Flamengo. As chances são grandes e a gente vai trazer todos os detalhes dessa informação que primeiro foi publicada pelo The Guardian, lá na Inglaterra. Nós confirmamos, trouxemos também valores da proposta do Flamengo ao West Ham para ter o Lucas Paquetá, e aí a gente vai debater esse assunto aqui, vamos trazer informações sobre esse possível retorno de Lucas Paquetá ao Flamengo, e tem também segundo reforço do Flamengo na temporada, chegando ao Rio de Janeiro já nessa semana. É isso mesmo, é o goleiro Andreu. Tudo certo, e a gente vai trazer como é que ficou a situação entre o Flamengo, Gil Vicente, Botafogo, Bahia. A gente vai trazer todos os detalhes envolvendo essas duas notícias super importantes que a gente vai falar sobre o Flamengo aqui agora. Vamos lá, mas antes, corre lá no site da Golcase e aproveite bastante. Deixa eu ver aqui no meu roteiro. Vamos começar falando do Lucas Paquetá? Vamos falar do Lucas Paquetá. Vamos lá. Para mim é a notícia do dia, e se a contratação for confirmada, para mim é a contratação da janela de transferência, com grande chance de ser a contratação do ano. Por quê? Hoje, segunda-feira, dia 12 de janeiro, o site The Guardian, que é um site com muita credibilidade lá na Inglaterra, noticiou que o Flamengo voltou a negociar a possível contratação de Lucas Paquetá junto ao West Ham. Antes, ainda na antiga gestão, o Flamengo também sonhou com essa possibilidade, utilizando ali da chance, por conta daquela investigação. O Lucas Paquetá, ele voltava, ficava alguns meses e tal, não sei o quê, mas agora o jogador está liberado, absolvido, nada foi comprovado contra ele, só que agora o Flamengo quer comprar o Lucas Paquetá. E confirmei a informação do The Guardian, da negociação, e avancei também e apurei que o Flamengo ofereceu ao West Ham 30 milhões de euros, mais 5 milhões de euros em metas. Essa é a proposta inicial do Flamengo para ter Lucas Paquetá. A boa notícia para o Flamengo, além de a proposta ser uma boa quantia, na minha concepção, a outra boa notícia, o Lucas Paquetá não vive um bom momento pessoal no West Ham. Ele já tinha a intenção de sair na última janela de transferência, o que não aconteceu, e o West Ham também está vivendo um péssimo momento dentro de campo, com grande chance de ser rebaixado na Premier League. Isso quer dizer que a receita cai e o investimento também diminui. Obviamente, quando a gente fala o investimento diminui, é questão também de folha salarial. E aí seria uma ótima para o West Ham, uma possível saída do Lucas Paquetá, que é um jogador extremamente valorizado na equipe inglesa. E eu acho que a melhor notícia para o Flamengo nessa negociação é o interesse do Lucas Paquetá. Ele topa, ele já disse sim ao Flamengo, ele quer retornar ao Flamengo, e agora o Lucas Paquetá aguarda o desfecho das negociações entre o Flamengo e o West Ham. Eu basicamente acho que seria uma contratação assim, de altíssimo nível. Contratação para Aeroflá, para aeroporto, tapete vermelho. Gente, estamos falando de um jogador que, se retornasse ao futebol brasileiro agora, não é porque não tem mais possibilidade de continuar na Europa, ou os clubes da Europa que vão me procurar não são de altíssimo nível. Não, gente, é um jogador que está vivendo assim, o seu auge. Vamos lá, vamos pegar aqui a idade do Lucas Paquetá. Ele, para quem não sabe, surgiu no Flamengo lá na época de Rueda. Ele atualmente, gente, está com 28 anos. Cara, 28 anos, ele está vivendo o auge dele fisicamente. Então, se ele voltasse ao futebol brasileiro, é porque ele quer jogar com a camisa do Flamengo, porque ele quer jogar novamente no futebol brasileiro. E não pela falta de oportunidade ou pela queda de procura de um grande clube do cenário europeu, ou porque ele está caminhando para a reta final da sua carreira. Pelo contrário, está vivendo o auge dele, inclusive jogador que, na minha concepção, vai acabar sendo titular na Copa do Mundo, e que será disputada esse ano nos Estados Unidos, México e também Canadá. Então, acho que seria uma contratação absurda, repito, de parar aeroporto, e as negociações estão em andamento. Se vai conseguir ou não, é uma outra história. Muita gente fala assim,
Ah, tem que tentar o Thiago Almada, seria uma contratação... Gente, olha só, o Thiago Almada ele não está, entre aspas, largado, entre aspas, encostado no Atlético de Madrid. Ele é apenas reserva. E é um jogador que acabou de chegar ao futebol europeu. Ele saiu há pouco tempo do futebol sul-americano. Alguém garante que ele vai querer topar, voltar para o futebol sul-americano agora e jogar com a camisa do Flamengo? Lucas Paquetá está há 8 anos na Europa. Já fez, teoricamente, tudo que poderia na Europa. Voltar ao futebol brasileiro seria bom demais para ele. O Thiago Almada não. E repito, não é um jogador que o Atlético de Madrid deseja negociar. As pessoas falam como se fosse fácil. Vamos lá, tipo L-Foot, sabe? Já jogou L-Foot? Vamos lá pegar o Thiago Almada, contratar porque a gente tem dinheiro. Não é assim. E eu acho que o valor que o Flamengo pagaria para ter Lucas Paquetá, eu acho um valor extremamente ok. Ainda mais se levarmos em consideração que o futebol está muito valorizado no ponto de vista número de jogadores em contratação. Exemplo, o Caio Jorge valia 30 milhões de euros, o Gerson vale 27 milhões de euros, valor que o Cruzeiro pagou junto ao Zenit. Então, enfim, Flamengo, portanto, tentando a contratação do do Lucas Paquetá. Eu particularmente acho uma ótima contratação caso ele venha. E você, qual é a sua opinião? Quero a sua opinião sobre isso. E por falar em contratação, o Flamengo fechou com o segundo reforço nessa janela de transferência, o goleiro Andreu. Vamos lá. Muita gente relembrando um vídeo meu aí, que de fato, tudo que eu falei na ocasião foi apuração junto ao Flamengo, porque em momento nenhum o Flamengo estava desejando a contratação do jogador. Já expliquei e vou explicar novamente. O jogador ele tem 2 empresários. O Botafogo acertou com um dos empresários que tem a menor participação no atleta, que não toma a decisão sozinho, nem poderia tomar a decisão sozinho. O outro empresário dele, que tem a maioria na participação do atleta, estava fechando o Bahia. E aí começou aquela repercussão, dando conta que José Boto e Felipe Luiz tinham ido a um jogo do Gil Vicente observar o Endrel. Naquele momento o Flamengo não estava pensando no Endrel. E aí a conversa entre o principal empresário do Endrel com o Flamengo sobre Caio Jorge, que são os mesmos representantes, renovação de Cebolinha ou não e tal. Nesse momento, o empresário virou para o José Boto e falou: vem cá, e eu, Endrel, todo mundo falando que você tá de olho, não sei o que tal tentar. Aí o José Boto perguntou: e aí, mas como é a situação? O empresário falou: a situação é essa aqui, tal. Aí o José Boto pensou: opa, ótima oportunidade de mercado, jogador valorizado na praça e que seria um custo baixíssimo. Tanto é que o Flamengo fechou a contratação desse jogador por 1,5 milhão de euros. Hoje esse jogador, ao vestir a camisa do Flamengo, ele vai custar pelo menos 5 milhões de euros. Pelo menos 5 milhões de euros. E aí o Flamengo tinha fechado um pré-contrato com o jogador e estava querendo a liberação imediata, para não perder esse jogador em momento algum, para não ter o risco. E aí o que o Flamengo fez? Ô Gil Vicente, libera ele agora, eu te dou 1,5 milhão pela liberação. O Gil Vicente falou: calma aí, eu não posso liberar agora e ficar sem goleiro. Se eu fechar com outro goleiro aqui, a gente libera ele. E o Gil Vicente está fechando. Pelo que me relataram, uma das possibilidades é o Lucão, que está atualmente no Red Bull Bragantino. Então o Gil Vicente já liberou o Endrel, o jogador já foi comunicado que ele está liberado para viajar, realizar exames e assinar contrato com o Flamengo válido por 4 temporadas. Informações que a gente trouxe na manhã dessa segunda-feira, com exclusividade, pouco antes da gente entrar ao vivo lá no SBT. Então, goleiro fechado. Vem aí o Gabriel Brazão. O Flamengo continua interessado em Gabriel Brazão. Repito, o Andrel foi uma oportunidade de mercado. O Flamengo entende que pode ter 3 ótimos goleiros no elenco, na visão deles, embora muita gente tenha me relatado na época que o goleiro não se encaixa ao perfil do Felipe Luiz, não tem uma boa saída de bola com os pés, mas a diretoria entendeu que foi uma boa oportunidade de mercado e realizou a contratação. Quero a opinião de vocês, aprovo ou aprovo? Eu particularmente aprovo, pelo, digamos assim, investimento. É um jogador que, repito, chega por 1,5 milhão de euros, e hoje ele vale pelo menos 5 milhões de euros só por ser jogador do Flamengo. Diz aí, qual é a sua opinião sobre isso? Tamo junto, forte abraço e fui! Alô pessoal, mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai responder a sua pergunta, que eu tenho certeza que você aí do outro lado está se fazendo. Quando o elenco principal do Flamengo vai estrear na temporada?
E por que eu estou levantando essa questão? Porque hoje, domingão, dia 11 de janeiro, o Flamengo entra em campo e estreia na temporada. Mas o Flamengo será representado pela garotada. Eu aqui, de uma maneira carinhosa, venho chamando, é a Fla Kids. Inclusive, a gente vai falar aqui o provável time titular do Flamengo para essa estreia no Campeonato Carioca e também em 2026. Mas quando o elenco principal, que se reapresenta nessa segunda, dia 12, vai estrear? A gente vai tentar responder essa pergunta para vocês, trazer toda essa questão, porque eu fui apurar lá no Flamengo e vou trazer aqui para você aí do outro lado tirar essa sua dúvida. Tem também atualização sobre Vitor Hugo, jogador sendo vendido pelo Flamengo ao Atlético Mineiro. Agora vamos para as informações. O Vitor Hugo vendido pelo Flamengo por 2,5 milhões de dólares, por 50%. Flamengo mantendo 50%. Desembarca hoje, 16 horas, lá em Belo Horizonte, para se apresentar ao Atlético Mineiro e assinar o contrato válido por 5 temporadas. E por que eu estou falando do Vitor Hugo? Porque eu vi algumas mídias que cobrem o dia a dia do Atlético, e assim, repercussão em Twitter, fake news, né, que estava começando a se tornar verdade. Muita gente me mandando mensagem perguntando se o Atlético Mineiro tinha desistido da contratação, se tinha dado problema nas garantias bancárias. Olha, o jogador chega hoje, domingão, dia 11 de janeiro, em Belo Horizonte, e vai se apresentar à equipe mineira. Ó, programação detalhada do Flamengo, dos jogadores do Flamengo que vão enfrentar a Portuguesa nesse domingo. 12 horas, almoço. 15 horas, aquele famoso lanche reforçado. 4h15, saída para o estádio. 4h30, chegada prevista ao Raulino de Oliveira, estádio lá em Volta Redonda. E 18 horas, a bola rola para Flamengo e Portuguesa no Raulino de Oliveira. O provável time do Flamengo tem Léo Nanete, Daniel Salles, João Vitor, Iago e Johnny, Pablo Lúcio, Bruno Xavier e Guilherme, Joshua, Douglas Telles e o Wallace Ian. Lembrando, como a gente trouxe aí, o Wallace Ian é do elenco principal e está reforçando a Fla Kids nessa estreia no Campeonato Carioca. Jogadores para ficarem de olho aí: Léo Nanete, muito bom goleiro. Daniel Salles, muito bom lateral direito. João Vitor e Iago são os zagueiros que você já conhece muito bem. Eu gosto muito do Pablo Lúcio, volante, que também joga de segundo volante, joga de meia, alto. Para mim, esse jogador, vocês têm que ficar muito de olho. Jogador extremamente versátil. Gosto do Bruno Xavier, gosto do Guilherme. Douglas Telles, você já conhece muito bem, jogador que o Felipe Luiz gosta muito. E o Wallace Ian, vocês obviamente já conhecem. Bom, beleza, a garotada entra em campo hoje, nesse domingo, dia 11 de janeiro. E quando o elenco principal, que se reapresenta nessa segunda-feira, vai estrear na temporada? Eu sei que muita gente está se perguntando isso, porque eu venho recebendo muitas perguntas em relação a essa situação. E eu fiz essas perguntas lá no Flamengo para saber se já tem algum planejamento definido. Vou trazer aquilo que eu apurei. Essas perguntas aí eu fiz à pessoa do Flamengo e a pessoa respondeu: nada definido. O que há de momento é que cada profissional envolvido nesse planejamento tem um pensamento e ou teoria. Para bater o martelo, o chefe do departamento médico, Fernando Sasaki, o chefe da preparação física, Diogo Linhares, Felipe Luiz, que é o treinador, obviamente vocês sabem disso, e José Boto, o diretor, eles vão se reunir nessa segunda-feira, dia 12, dia da reapresentação do elenco, e eles vão traçar todas as estratégias montadas para esse início de temporada. E por que isso é importante? Vamos lá, no dia 21 de janeiro, jogo pela terceira rodada do Campeonato Carioca, o Flamengo já tem o primeiro clássico na competição, contra o Vasco. No dia 25, ou seja, 4 dias depois, o Flamengo já pega o Fluminense, segundo clássico. No dia 28, 3 dias depois, o Flamengo tem a estreia no Campeonato Brasileiro contra o São Paulo, um jogo muito difícil. E a gente sabe que o Campeonato Brasileiro será a prioridade do Flamengo novamente. E no dia 1º de fevereiro, ou seja, 3 dias depois, o Flamengo tem a Supercopa do Brasil em Brasília, contra o Corinthians. Jogo muito difícil, vale taça, vale uma boa premiação da CBF. Então, o Flamengo, já agora em janeiro, alguns dias depois da reapresentação, após as férias, já terá uma sequência duríssima na temporada. Então, será de suma importância esse planejamento que eles vão definir nessa segunda-feira. Porque, na boa, gente, a gente sempre fala aqui que uma pré-temporada costuma ser de 20 a 30 dias.
O Flamengo não terá esse período de pré-temporada. Ontem o Abel Ferreira, depois do jogo contra o Palmeiras, falou sobre isso, que a pré-temporada ela será feita com as competições em andamento. É assustador o que acontece no futebol brasileiro, gente. É uma várzea o calendário do futebol brasileiro. Ah, eu sei que a gente todo ano fala isso. Sim, eu vou falar isso. Eu, como jornalista, eu não posso deixar de criticar o calendário do futebol brasileiro. Por conta disso, essa é a importância de você ter um bom elenco. Por exemplo, no Flamengo, o debate time titular, com o passar do tempo, vai se tornar um debate vazio. É discutir o sexo dos anjos. Por quê? Porque não vai ter time titular. É jogo a todo momento. Toda hora você tem que ficar girando o elenco, os jogadores. O time que não tiver um bom elenco vai ficar pelo caminho. Esse calendário do futebol brasileiro, ele exige demais dos atletas. E lembrando, esse ano ainda tem parada para a Copa do Mundo. Nossa Senhora, então será uma sequência duríssima. Vamos ver. Tendo essa definição, a gente traz aqui no canal Vinei Casagrande, e tendo qualquer novidade no mercado da bola do Flamengo, a gente também traz por aqui. Tamo junto, forte abraço e fui!